Mas isso pode levar muita gente a achar que criatividade é mera combinação, que criatividade é só combinar coisas. E eu penso um pouco diferente disso. Bom dia! Começando a segunda-feira, começando o primeiro dia do mês, pegando uma encomenda aqui na caixa postal do Varal de Histórias. Na verdade, eu vim buscar uma outra encomenda que eu achei que tinha chegado, mas não chegou. Mas tinha essa aqui, que é da Global Editora, ou seja, livros para o Varal de Histórias. Tô indo pro estúdio, quando chegar lá eu abro. Eu falei que eu ia abrir isso aqui quando chegasse no estúdio, mas eu tô pensando o seguinte. Tá no nome da minha mãe, é pro Varal de Histórias, né? Então eu vou deixar ela abrir. Hoje à tarde a gente tem gravação, então quando ela chegar, ela abre. E aí vocês ficam na expectativa até o final do vídeo para saber o que tem dentro dessa embalagem. É livro infantil, provavelmente. Vamos ver. E eu não sei se deu para notar, mas eu coloquei mais uma lâmpada aqui na minha luminária. Os 4 spots estão com lâmpadas, então ficou mais claro aqui o estúdio. Eu não sei se está dando para notar no vídeo. A minha ideia é que no futuro a iluminação seja praticamente só essa. E eu use algumas luzes pontuais quando eu for ficar no canto aqui do estúdio. Porque eu uso esse softbox aqui, ó, o tempo inteiro para filmar. E aqui não tem muito espaço, tem que rebater o softbox na parede para voltar no meu rosto. Então é uma coisa que dá trabalho, que deixa o processo um pouco mais lento, é chato de fazer. Mas pelo menos eu quero que me facilite um pouco a vida. Eu tô terminando de fazer um totem de desenhos. Não vou dar muito spoiler não, porque vai virar um vídeo. Eu tô testando umas canetas que eu comprei e tal, e elas são daquelas canetas de tinta acrílica que você tem que sacudir para poder a tinta descer. E agora que eu tô vendo aqui, ó, que eu sacudi demais, ó. Voou tinta aqui para tudo que é lado. E eu vou terminar esse desenho, terminar esse totem e vou falar um pouco sobre o processo criativo, que está sendo uma experiência bem interessante fazer isso aqui, bem difícil inclusive. Então vai sair um vídeo no canal falando sobre isso. Eu já tenho algumas coisas para fazer aqui. Vejamos aqui, tem que botar os episódios de um projeto novo que a gente vai lançar pro Varal de Histórias. Tem que botar 5 episódios até o final da semana. Fazer um short da música da última história do Varal de Histórias também. Anunciar o livro do Varal de Histórias. E tenho que terminar de escrever um texto para aqui, pro canal também. Um dos interruptores aqui do estúdio, ele tem um funcionamento interessante. Como é que eu faço para ligar a luz? Primeiro dia do mês é o momento de organizar o calendário, né? E hoje a gente tem gravação, e olha aqui que legal, os recursos. Ó, são cubos que giram, presos com uma porquinha, um parafuso. Aqui dentro tem uma barra roscada, como se fosse um parafusão, né, bem grande, para segurar as caixas, e entre cada um dos cubos tem uma arruela para poder permitir ele girar. Olha que interessante. E aí ele vai girando e vai formando a roupa do personagem. Fiquei trabalhando um pouco aqui, agora já são inclusive 12h30 já. E enquanto eu estava trabalhando, eu estava ouvindo uma participação do Miguel Nicoleles no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada. E Nicoleles, neurocientista, né, bem famoso, perguntam para ele o que é criatividade, que é uma pergunta de se fazer, que é daquelas difíceis de responder, porque definir o que é criatividade é uma parada muito difícil. Eu vou deixar o link na descrição aqui dessa parte. Olha a definição que ele dá de criatividade, olha que interessante. O que é criatividade? Então, a criatividade, eu não tenho uma resposta porque ninguém tem. Tá? Ninguém tem uma resposta definitiva. Na minha modesta concepção, a criatividade é o que exatamente o cérebro humano evoluiu para fazer. Resolver problemas? Não, é pegar coisas que estão completamente desconectadas, pegar coisas completamente disjuntadas e estabelecer correlações. Então olha que definição interessante, pegar coisas desconexas e fazer uma relação entre elas. Mas isso pode levar muita gente a achar que criatividade é mera combinação, que criatividade é só combinar coisas. E eu penso um pouco diferente disso. Deixa eu pegar um papel aqui que eu vou explicar. Então olha só, por que eu acho que criatividade não é
mera combinação de elementos, de fatores. E assim, eu entendo que existem, né, várias maneiras da gente definir criatividade. E essa definição de criatividade como combinação é muito utilizada e ela serve para a gente usar em vários exemplos. Mas eu acho o seguinte, olha só. E você deve conhecer aquela brincadeira chamada Ligue os Pontos, que é muito comum vir em jornal ou em atividade de criança. E você vai ligando os pontos com uma... Eita! Vai ligando os pontos com uma caneta. E você faz uma imagem, você gera uma imagem. Essa poderia ser uma metáfora perfeita para falar de criatividade como combinação. Por quê? Você combinou pontos, ligou pontos e formou uma imagem. Olha que coisa fantástica. Você liga pontos e cria uma coisa nova. Só que tem um detalhe nisso tudo que é o seguinte. Você tem números. Ou seja, tem uma sequência que essa ligação precisa acontecer para que a imagem surja. Então não é uma combinação aleatória de pontos. São pontos que indicam um caminho, que indicam um percurso, que indicam um sentido. E aí que fica interessante, porque olha só, para as coisas serem combinadas, elas precisam de um sentido. Elas precisam de um propósito. Elas não podem ser feitas de maneira aleatória. Olha só, imagina o seguinte. Se eu tiver uma série de pontos sem um número, eu posso fazer qualquer tipo de ligação. Então a diferença dessa combinação para essa combinação é que aqui você tem um sentido, você tem um propósito para aquilo. E aqui não. Aqui foi só uma combinação aleatória. Então combinar coisas só pode ser criativo se houver um propósito, se houver um sentido, se houver um pra quê. Porque senão a gente vai ter que começar até a se questionar se a inteligência artificial não é criativa, porque ela combina coisas. Quando você pergunta lá, ChatGPT, qual que é, não sei o que, não sei o que, ela vai pegar várias informações, vai combinar para te dar uma resposta. Isso não é criatividade. Criar é você pegar elementos que estão desconexos, que estão caóticos e aplicar uma ordem a eles, aplicar um sentido a eles para que você consiga criar alguma coisa. Inclusive eu poderia pegar essa coisa que é completamente caótica e botar um olhinho aqui, botar, sei lá, um focinho aqui, uma boquinha aqui, ó. E de repente eu poderia chamar isso aqui de uma raposa. Mas eu só consegui fazer isso porque eu resolvi dar um sentido a algo que era completamente desconexo. Então, apesar do Nicoleles não ter falado exatamente sobre sentido nessa resposta que ele deu, isso me fez pensar que, para mim, a criatividade tem menos a ver com combinação e mais a ver com encontrar sentido. E agora vamos lá. Olha, tem um par de pernas sentado na cadeira. Um par de pernas sem corpo. E agora são 1h da tarde, 1h07 para ser mais preciso. E tá bem quente. Ainda bem que eu consegui deixar meu carro numa sombra lá no estúdio, que aí agora aqui dentro não tá um forno insuportável. Comi um delicioso arroz com feijão, um quibe caseiro, tava maravilha, e salada. Acabou uma gravação aqui e vamos abrir o que chegou pelo correio. Vamos ver o que é. Ó, chegou pelo correio, livros para nós. Abre aí que estamos curiosos. Tem que pegar uma tesoura, eu acho. Posso rasgar? Pode. É da editora Global. Uma agenda. Que massa. Uma agenda. De rei. Que lindo isso. O que é isso? Deve ser dinheiro? Não. Normalmente é uma carta super gentil. Olá, Jussara Batichotti. Né? Tem contato com um autor novo. É. Muito bom. Bom, vamos embora então, que a gente está atrasado. Já são 6 e pouquinho e meu filho saiu 6 horas da escola, então tem que ir lá pegar ele. Boa noite, dá boa noite, filho. Boa noite.